Acho que agora saiu. Então vamos lá. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Acho que precisa só tirar, mutar isso aqui. Diminuir o volume, senão vai ficar tendo retorno. Então, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, hoje a gente vai falar dessa bem-aventurança de Jesus. E aí nós temos lá, ah, nesse capítulo, temos essas passagens do evangelista de Mateus, né? E aí ele está falando assim: Então, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E aí tem na outra, isso no 5 na passagem 5 5, né? Aí, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus também. E tem, sabeis que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, eu, eu assistindo algumas palestras, né, online, eu quis entender um pouco o que seria ser brando, né? O que seria ser brando e pacífico. Aí eu pensei, todo ano a gente faz né, sejam muito bem-vindas, queria avisar. Então, todo ano a gente faz essas palestras e acaba que o evangelho não é tão longo assim para a gente ficar fazendo as palestras novas. Então, não sei se foi eu que fiz o ano passado ou se foi outra pessoa, mas sempre acaba tendo. Eu sei que as bem-aventuranças eu fiz algumas, então, para não cair no mesmismo, eu quis estudar um pouco mais que esses outros palestrantes que são tão importantes aí para nossa. Para o espiritismo, que eles falam tanta coisa boa, né? Que aí além de eu ler um pouco do evangelho, eu busquei mais esses vídeos, essas palestras, né? Eu achei muito interessante que eu encontrei num vídeo do Raul Teixeira, né? Todos aqui conhecem. Eu achei fantástico, assim, essa visão que trouxe. Foi muito diferente do que eu estudei o ano passado, ou que alguém passou aqui, né? E então lá ele fala um pouquinho pra gente entender o que seria um homem brando, né? E a gente que acha que é um homem brando é aquele homem manso, tal. A gente já tinha uma visão, assim, errônea do que seria um homem brando e pacífico, né? Então, ele diz mais ou menos assim. Então, o homem brando é aquele que aprendeu a se governar. Ele é autônomo, né? Ele aprendeu a... Ele aprendeu como ele deve agir, como ele deve ser. É o brando, o homem brando é aquele homem organizado, né? Ele já não precisa de alguém ditar como ele deve ser, como ele deve seguir o caminho de Jesus, como ele deve ser o correto, né? Ele é, ele já possui essa cartilha de Jesus gravado nele, né? Então, o homem brando, ele já sabe seus deveres, tanto na lei do homem como na lei de Deus, né? Ah, e a gente ainda, e aí pensando nessa brandura, eu falei assim, nossa, eu me vendo a nossa sociedade que é ser o homem brando, é difícil, né? Porque a gente ser organizado e saber das leis do homem, o ser humano já é falho na lei do homem, né? Então você imagina na lei de Deus. E a gente ser brando para a gente poder possuir possuir a terra, né? Que nem Jesus fala nessa bem-aventurança, eu acho uma coisa assim muito difícil assim de a gente seguir essa cartilha de Jesus e ser realmente um lembrando, né? Porque eu mesmo me pegando na minha organização, nos meus deveres, no que eu me propus a vir aqui hoje, né? De estudar e de tentar passar aqui alguma coisa sobre essa bem-aventurança. Eu estudei quinta-feira, aí ontem não estudei, ontem tive aí antes de ontem não estudei, aí ontem tive uma festa. Falei, não, amanhã eu vou acordar bem cedo e vou dar mais uma estudada, fazer o meu PowerPoint bonitinho.
Vou ver, mas não me organizei, não consegui, não consegui fazer do jeito que eu planejava. Aí, Desculpa te imagina. cortar. E quando eu falo assim que a gente, nesse processo que você está falando, a gente vai possuir a terra, a gente lembrar que a gente vai, se a gente andar, a gente vai reencarnar, né? Aqui na Exato. Terra, porque a Uhum, Terra está mudando. Mas não o planeta, nós estamos mudando. uhum, Apesar desse processo aí ser difícil, né, da gente se organizar, da gente se orientar, né? uhum, E fazer a questão da reforma íntima, tudo isso, a gente está no caminho. Pelo menos a gente está se propondo. E exato. a gente vai herdar esse terreno, né? Que a gente vai Se herdar Deus quiser, esse terreno. herdaremos a Terra, sim. Mas a gente sabe também que o nosso planeta está em regeneração, né? Então, a gente não sabe o prazo, né? Não sabe quanto tempo isso vai levar. Mas é isso mesmo, Fátima. A gente precisa seguir esse caminho, tentar ser brandos, né? Ser organizados, saber os nossos deveres, tanto na lei do homem quanto na lei de Deus, para a gente tentar realmente. Chega, Fátima. Ser Fátima. branco, na realidade, independente das intercorrências, você está aqui, tá? Está compartilhando. Então, o ser branco, a cobrança que a gente tem conosco mesmo é muito forte. Então, a partir do momento que você está aqui, independente do que ocorreu no caminho, muita gente não está. Então, Sim, assim, é por outro olhar que a gente tem, talvez a sensação não seja essa de você mesmo, porque a gente tem a tendência a pegar os chicotinhos e, ó, vamos lá, mas você está aqui. E uhum, compartilhar o que você estudou é valiosíssimo. Então, o coração da gente ser brando, não, creio eu, que a gente pode usar diante do que você declarou, não é realmente sermos perfeitos, é fazer o que tem que ser feito. Então, você podia ter desculpa, assim, né, usando mesmo as suas palavras, você podia ter desculpa e não ter vindo. Por quê? sim. Ah, porque eu não me organizei. Você veio mesmo assim. E está organizado. Aos Na medida do nossos olhos. possível. Você entendeu? Então, Entendi. o ser brando, trazendo da lição de hoje mesmo, já é um compartilhamento, você está aqui. Sim. E isso é valioso. A gente, muitos os escolhidos, poucos que seguem, né? Poucos os que Uhum. vêm. Então, eu acho que estar aqui já é muito valioso. E você está brando. Apesar de a gente saber que você está chateado, mas você está trazendo para a gente o que é. Você está Sim. super, né? Eu estou sentindo isso, apesar de todas as intercorrências. Obrigado. Obrigado, obrigado. É Mas muito enfim, bom. não é o chicote, no caso, de eu estar martirizando, porque eu fiz, não, Não é não bem que as fiz. pessoas falem, né? Sim, não é isso. É o estudando, né? Cobrança. Não é essa cobrança que eu tenho que ter, é uma disciplina, né? A gente Sim, ter. sim. Porque assim, eu tenho o grande defeito de postergar tudo, né? Então, Está falando assim, da humanidade, quase. É, não é? muitos, né? Muita Desculpe, gente tem mas essa. não é. Com certeza, tem muitos tem, né? Tem aquele caso, a gente deixa pra tudo da última hora e espera vir uma salvação, um milagre, ou algo divino para poder resolver aquele problema, né? Mas isso não é ser brando, né? E aí eu me pego assim pensando nesse estudo, falei assim, poxa, eu tive tempo na sexta-feira, aí resolvi correr coisa pensando em trabalho, 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 e o maior trabalho para mim pelo que eu entendo de vir aqui todos os nossos estudos de domingo. É esse daqui, né? É o espiritual, não o material. Então a gente se apega muito ao material e esquece do espiritual. Então, esse ser brando que a gente precisa aprender a ser, eu acho que é ser mais responsável, deixar de reclamar. A nossa conta vence no dia 5, não tem que ser paga no dia 6. Porque eu não. Porque eu resolvi pagar no dia 6, aí quer brigar com o banco, querendo que ele corte os juros ali que está sendo cobrado, né? E aí ontem conversando com a minha esposa, eu lembrei do caso, ela estava me contando um caso que ela teve no trabalho, que aí lá na faculdade que ela trabalhava, tinha um rapaz que alugou um livro na biblioteca, e aí você tem um prazo para ser entregue o livro, né? Você alugou dia tal, daqui 3 dias você tem que entregar, tem um prazo, né? Aí o rapaz chegou lá depois de 2 meses, brigando porque veio um boleto cobrando ele
sobre o atraso do aluguel do livro, né? E ele falou, não, eu não vou pagar, vocês têm que cortar isso, porque o meu companheiro estava doente. Eu falei assim, poxa, todo mundo entende, né? Mas 2 meses, tipo assim, você tem um portal online onde você poderia prorrogar essa devolução do livro, você tinha tudo aquilo. Mas não, o que que ele preferiu? Ele preferiu ir lá brigar, ele preferiu ir lá tentar, não, vocês são obrigados, Justiça dele. a justiça dele, né? E a gente tem muito isso na gente, né? De a gente pensar que justificar o nosso erro, né? A gente, eu não tô fazendo o certo aqui, mas é por conta daquilo, a gente colocar os porquê, né? Responsabilidade sempre dos outros. Sempre dos outros, Autorresponsabilidade falta, né? exatamente. E aí, esse ser brando, quando eu estudei esse vídeo do Raul Teixeira, eu falei assim, nossa, eu tinha uma impressão do ser brando era aquele ser manso, né? De aquele que é tranquilo, calmo na dele, mas não. O ser brando é muito mais além, né? É o Tem responsável, a organizado, função, correr né? atrás, de, de ser responsável pelos seus atos, né? E tentar sempre melhorar, né? Wallace, é muito frequente, principalmente vindo de religiões, é, assim como na católica ou neopentecostais, essa tradução meio que errônea, né, de dizer que o ser brando é não reagir a nada, não fazer Isso. nada, né, aceitar as coisas como elas são, simplesmente. E, na verdade, o que me parece é que o ser brando ele vai muito mais além. Por Uhum. quê? Para você, o que que significa o ser brando, né? Ser tranquilo. Quando você é tranquilo, quando você tem certeza, é, pelo menos das coisas que estão corretas, não só do seu ponto de vista pessoal, mas diante daquilo que a gente aprende que Deus, né, que a palavra, que o Espiritismo vem trazer para nós, por exemplo, né? E dentro disso, sempre lembrar que é, a reflexão é sempre necessária antes de a gente falar ou agir sobre algo. Exemplo, você está falando sobre essa questão que é muito voltada aí à reforma íntima. Com certeza, isso. É o que nós precisamos, né? Se você está se reformando, e isso é um processo, é claro, todos nós estamos aqui neste mesmo processo, todos nós temos que ter paciência com as intercorrências, né? Com essas coisas que acontecem e tal, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em busca de um aprendizado. Então, às vezes o ser brando, como você está falando, que é você ser consciente daquilo que você é, das suas capacidades, daquilo que você pode fazer, o que deveria fazer, né, na questão das responsabilidades, é um ponto. E o outro ponto é de quem está do outro lado, de ter a capacidade e a paciência de compreender que essas coisas acontecem. Porque a maioria de nós é muito reativo. Vou dar um Com certeza. exemplo. Às vezes a pessoa poderia falar, porque chegou quase em cima do horário, porque ainda teve organizando, que é justamente a questão do julgamento, porque aquilo te incinera por dentro a trazer né, se deixar levar por uma raiva que às vezes não é nem da pessoa. O vitimismo que está dentro de nós, que a gente Sim, ainda está. ou às vezes uma outra influência. Então, ser brando é estar consciente, talvez, das suas capacidades, né? E também entender e dar ao outro, né, a paciência, a possibilidade dele também, né, entender que ele também está nesse processo de aprendizado. Com certeza. E também a gente não, por exemplo, você sabe de pancada, né? Porque você ser branco, você também tem que se autodefender em certas Sim, mas situações, quando né? nós Não, somos conscientes das nossas capacidades, a gente não vai deixar que, né, o outro intervenha, porque às vezes tem essa confusão. Ser Sim. brando é deixar que os outros façam qualquer coisa com você e não reagir. E não tem nada a ver com isso. Não. Ser brando é estar muitas vezes consciente daquilo que se pode, que se deve, né? E dentro disso, trabalhar
na sua reforma íntima. E é claro que sempre o mundo vem contra aquilo que a gente está fazendo ou está pensando, a gente também tem que se questionar, é fato ou não? Se eu estou consciente das minhas capacidades e consciente, Sim, o tempo todo. Eu não é, o tempo todo assim. não, não pode, né? Porque você tem que estar consciente das suas capacidades, dos seus deveres, né? Das suas virtudes, para poder dizer sim ou não para alguma coisa e não deixar que o de fora Sim. te afete. Né? Sim, porque esse ser brando, de a gente tem que cumprir nossos deveres, né? Quando a gente não consegue, a gente vive angustiado, irritado, de dizer só sim, né? Aí quem que sofre? A gente quer agradar o outro, a gente diz só sim, e depois quem sofre somos nós, né? Então, o ser brando é muito importante, a gente sempre cumprir com os nossos deveres, porque a gente vai se tornando mais leve a vida, as coisas vão se a consciência vai ficando muito mais limpa de a gente de ter feito o nosso dever, de ter cumprido aquele compromisso, né? Em relação, porque se você não cumpre o seu compromisso, às vezes é um ciclo que você faz com que às vezes o outro não cumpra o compromisso dele. Por exemplo, aqui acontece muito aqui na nossa cidade e região aqui de Charlotte, que é o patrão não pagar o seu funcionário. Não é? Eu acredito que alguém aqui já passou por uma coisa dessa ou já conhece alguém. Aí, não, Não, geral, geral. geral, geral. Geral. Verdade, eu sei, eu tô no meio da construção, eu sei o que você está falando, muito bem. E, e às vezes, se você não cumpre o seu dever com o seu funcionário, como que ele vai cumprir o dele? Como que ele vai ser brando? Como que ele vai ser organizado e cumprir com os deveres dele? Então, olha a importância de a gente ser brando, de a gente de cumprir os nossos deveres, né? E aí você pensa, quando você consegue cumprir os seus deveres e tô ali fazendo certo, pagando meu funcionário, tô arcando com os meus pagamentos em dia, eu estou vindo aqui, estou tentando me tornar uma pessoa melhor, como que tá a nossa consciência, né? Como que ela não se torna? A gente fica mais leve, fica mais tranquilo, né? Mais branda. Emmanuel fala, Emmanuel fala sobre a consciência, né? Que a consciência. Eu peguei um trecho aqui que eu não tô lembrando da frase direito. Vou pegar para vocês. Hum, eu não tô lembrado de. Perdi aqui, fiz uma confusão nos meus blocos. Enfim, que a consciência é o nosso maior juiz, né? Porque não adianta a gente fazer o errado, achar que justificar na nossa cabeça, mas nossa consciência tá lá, todo tempo martelando, né? Martelando, porque você sabe que você não fez o certo, né? E aí, pra gente ser brando, a gente precisa estar com a consciência limpa, pra gente poder viver melhor, ter uma vida melhor, né? Aí não adianta a gente querer disfarçar os nossos atos e nossos não cumprir nossos deveres, né? Acho interessante também que isso necessariamente não é nem externalizado, né? Então você fala assim, olha para uma pessoa, nossa, como ela é calma, como ela é branda, mas às vezes por dentro ela está em cólera, como acontece ali. E o Uhum, propósito. exatamente. O propósito realmente não é esse. E aí, e os pacíficos, né? Então, como Jesus colocou nessa bem-aventurança muito bem, né? Os brandos e os pacíficos, né? Então, a gente vai tentar explicar um pouquinho também sobre o conceito de pacífico, que é muito parecido com o manso, né? Que a gente acha, porque é, nesse mesmo vídeo que eu assisti do Raul Teixeira, ele fala que o mundo vê o brasileiro como pacífico, né? Mas, Não é. mas ele não é pacífico, né? Ele, na verdade, ele é passivo, né? Então, assim, o brasileiro, ele não é porque a gente não entra em guerra com outros países, né, que a gente somos pacíficos, né? Que o Brasil a gente muito sabe que muitos de nós usam drogas, bebe em casa, agride o amigo, a esposa, os filhos. O que que tem de pacífico aí, né? Não, ele é passivo, porque passivo ele é um covarde, né? Então, os brasileiros, infelizmente, gostaríamos de dizer que nós somos pacíficos, mas nós não somos pacíficos. E, e aí ele cita, a gente tem o nosso, aí nesse mesmo vídeo eu assisti ele falando sobre o nosso maior herói, que foi Jesus, né? Esse sim, brando e pacífico, né?
que enfrentou todo naquela época, enfrentou o Império Romano, aqueles doutores da lei, né? Que ele tinha as suas crenças ali cravadas e não aceitavam Jesus, e ele, brando e pacífico, nunca foi, ele nunca bateu de frente, nunca foi com na luta, né? Sempre brando e pacífico. O que que ele pregava? O que era o certo, que era o amor que ele tentou passar para nós. E até hoje muitos de nós não conseguimos compreender, né? Muitos aí pensam que Jesus foi só um homem. E, e a gente tem esse maior exemplo de paz do maior ser vivo que teve aqui nessa terra aqui, que deu esse exemplo de ser brando e pacífico, né? Porque o que ele passou não foi fácil, né? Ele teve ali aqueles momentos ali com Herodes ali, de ser questionado. Aí eu. Fátima, Desculpa. imagina. E quando você falou aí, me lembrou, quando a gente falou da questão de ser um brando, né? Não deixar as coisas, façam o que querem com a gente. E quando você falou, me lembrou da passagem do templo, de Jesus no templo. Ele era brando e passivo, mas lá no templo ele agiu, né? Uhum. No templo que ele abriu as coisas, soltou os animais, e tal. Aí, Entendeu? Esse é um exemplo, né? Você é brando, você é pacífico, mas sim, você, na hora que é necessário, você tem que, né, Uhum. agir. Agir. Sim, Agir e agir com, não é agir realmente como, exatamente. né? E ele, tão brando e pacífico, ele destemido, né? Porque Sim. ele sabia que ele corria o risco, sabia de tudo que ele estava passando e ele não teve medo, né? Então, aí voltando um pouquinho, quando eu falo dando que a consciência é nosso, que é o que o Emmanuel fala que a consciência é o nosso juiz implacável, né? Então, toda vez que a gente tá, que a nossa consciência, a gente acha que, como eu posso dizer, a palavra veio aqui e saiu. Então, toda vez que a gente faz o errado, né, e a consciência não deixa a gente ficar ali martelando na gente, a gente pensa, a gente fala assim, como que Jesus agiria nesse momento, né? Se a gente poder, todos os nossos atos, né, quando a gente pensa em fazer o certo, em ser brando e ser pacífico, se a gente for fazer essa pergunta, como que Jesus agiria, né? Já seria assim, uma pergunta chave para todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades do nosso dia a dia, né? Eu tinha uma amiga, uma vez, a gente estava conversando sobre isso no estudo, aí eu falei assim, gente, parecendo com você, né? Ele falou, virou comigo e falou assim, bom, Jesus é Jesus, e eu não sou Jesus. Eu não estou perto de Jesus. Mas realmente, se a gente parar e questionar, a gente toma atitudes menos, vamos dizer assim, menos agressivas, menos errôneas, né? Sim. Se a gente A colocar nossa no nosso, consciência. fazer colocar essa pergunta na hora de tomar uma atitude, né? Às vezes até de responder ali aquele que não foi muito agradável com a gente com certeza consegue manter a paciência, igual a Audrey falou, de a gente pensar um pouquinho, de ter entender o processo do outro, né? De ter aquela empatia, enfim. É. E teve um exemplo também que ele cita nesse vídeo de Gandhi também, né? Que foi um dos maiores pacificadores que, assim, deu a vida sendo pacífico, né? O cara descarregou lá o revólver nele lá e ele pacífico. Não falou, isso é que ele infeliz fez isso comigo e tal. Ele morreu com a consciência limpa, né? Porque, assim, o morrer é morrer aqui na matéria, né? Como que ele tá lá do outro lado? Brando e pacífico, né? Tranquilo, ele sabe a consciência, como que estava a consciência dele em relação ao que ele viveu aqui, né? Então, esse também é um dos maiores exemplos que tem, que a gente pode ver aí de ser de brando e pacífico, né? Porque, se eu não me engano, nesse mesmo vídeo ele fala que quando os seguidores dele falam assim, que ele vai visitar, acho que é a Índia, e aí um dos seguidores dele quer acompanhá-lo armado. Aí ele falou, mas por que essa arma? Ele falou assim, não, porque vai ter muita gente contra você, então assim, mas daí eu tô indo tudo contra do que eu tô pregando, né? Eu tô pregando a paz
como que eu vou pregar a paz, contra a paz com violência, né? Então, ele preferia derramar o sangue dele do que uma gota daquele que é contra ele, né? Porque só assim, a batalha dele era contra, não era contra, né? A batalha da a não violência, né? Ele não tinha um debate, uma coisa que ele tinha que era um confronto ali, né? Porque não tem como a gente querer a paz tendo confronto, né? Batendo de frente, né? Então, ele era o não fazer, né? O não não praticar o mal, não a violência, não a guerra, era tudo o não, né? Não que eu sou contra. Então, não tinha esse impasse, esse debate aí que muitos seguidores achavam que ele deveria ter, né? E é muito interessante. E é ele fala também do brando e pacífico, também fala sobre, uma outra visão que ele fala que nesse bem-aventurados pacíficos serão chamados filhos de Deus, também fala de Madre de Calcutá, também, que ela saiu da igreja e ela foi atender os pobres em vários países, né? Ela teve essa jornada dela que ela que ela foi para a Índia e ela atendia aqueles que eram jogados pelos filhos na rua. Os indianos jogavam os pais na rua porque já não servia mais nada, porque eles têm uma crença que você não pode interferir no karma do outro. Assim, é o karma dele, então não tem aquele negócio de ajudar. Aí você imagina a Madre de Calcutá como era, né? Como que, né? O amor, a próprio amor e caridade ali, como você tem que olhar o seu próximo, né? Como diz o mandamento de Deus, de amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo, né? Que aí, sem esses dois, não tem como né? Se você tá amando o seu próximo, você tá amando a Deus, né? E aí ela vendo aquilo, como assim? Você não pode ajudar o próximo porque você não pode interferir no karma do próximo, né? Então era tanta coisa assim contra contra os ensinamentos de Jesus, né? Tanto contra o cristianismo, essa ideologia de ter desse karma. E a gente tem esse exemplo, né? Que foi uma de Calcutá e ela poder ter feito esse trabalho muito bonito que ele fala que Raul Teixeira fala da passagem dela aqui. E a gente tem todos esses exemplos, né, de ser como brando e pacífico, e eu fiquei pensando, né, por que que a gente não exemplificar um pouco do que é ser brando e o que é ser pacífico, né, do que pegar só o evangelho e ali ler e talvez não ter esse entendimento igual eu consegui entender ali nesse vídeo, né. E é mais ou menos por aí. Não sei se vocês têm mais, com certeza. Cheguei à conclusão, assim, eu nem sabia qual era o tema de hoje, né? Porque eu não peguei o evangelho. Semana foi, graças a Deus. Mas ontem, durante a semana foi só ontem, mas ontem eu parei um pouquinho para pensar, né? A questão do trânsito. Então, assim, uma pessoa enfiou assim, quase pega meu carro, né? Eu xinguei tanto, cara. Eu xinguei. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus. Sabe, como é que, aí eu disse, eu não precisava ter xingado, ele tá me ouvindo. Aí eu pensei, não adiantava, eu ia pensar também a mesma coisa, né? É, Eu não porque isso está precisava em você, né? É o seu sentimento que você precisa ser trabalhado, trabalhando, né? exatamente. Então, assim, você sabe até onde você tá brando e pacífico em umas situações assim, sabe, do dia a dia que te tira do sério, né? E em vez de, tipo assim, de eu ter parado assim, graças a Deus que não me pegou, que eu consegui frear, né? E o carro não pegar. Não, fiquei lá xingando o cara. Em vez de, muitas vezes, fazer o inverso, né? É bem interessante, pegando o gancho, se me permitirem dar um exemplo. No ano passado, em fevereiro, sofreu um acidente. E eu me lembrei da passagem do Chico, que quando um acidente que ele teve, ele bateu a cabeça. E Emmanuel disse, agradeça. É, uhum. Não, isso, depois desse ensinamento, nesse acidente, eu só comecei a rezar e agradecer. Foi tão interessante que tudo que acontece, que é ruim, eu comecei a ter por hábito. Porque tudo é hábito, né? A partir do momento que a gente está todo domingo aqui, em todo o seu ensinamento, você não vai absorver tudo.
Mas 1% que a gente absorver 1% já vale a semana. Então é engraçado que no trânsito, depois que eu apanhei no Brasil, eu nunca mais, porque eu era igual. Eu tive que apanhar do homem e revoltar, e fui atrás, enfim, foi horrível. E aí eu tive realmente uma mudança de comportamento. Eu falei, eu podia ter morrido em São Paulo, foi. Então, depois disso, e aí nos estudos aqui do centro, foi passada essa, né, de Chico, ele lá sangrando, Emmanuel falou, agradeça. E ele fez. Então ele disse o quanto os espíritos estavam ali só esperando ele baixar a guarda para poder tomá-lo, né, de consciência na questão de vibração baixa. E tudo isso, ontem mesmo, foi um exemplo. Eu nunca, eu acho que desde que eu cheguei na América, onde foi a primeira noite que eu saí tranquilamente. Saí para um evento. Essa sensação, por que que eu trago brando e pacífico? Porque eu estou começando a tentar colher isso aqui na América. E aqui na América a gente se sente, se não fosse aqui, ou o Espiritismo, eu me sentia tão sozinha, por mais que a gente sabe que Deus está conosco, né? E a brandura e ser pacífico diante dessa guerra de leão, de querer ganhar, de fazer dinheiro, não é? E o estudo, o Espiritismo nos segura, não é segurado de que se você continuar estudando e se conhecendo, que é exatamente isso, do estudo de hoje, o que minha alma absorveu? Ok, talvez eu não saiba conscientemente, mas em algum momento eu coloco em ação. E é uma bola de neve, a gente pode ser no domingo que vem, estudar o mesmo tema. É igual o filme quando você assiste várias vezes. O capítulo é o mesmo, porém a visão é outra. E a partir do momento que você tem essa consistência, creio eu, você traz essa brandura. Você Sim. começa, peraí, É ouvir o calma. mesmo tempo, o mesmo tema no ano seguinte, Não de é uma forma diferente. e ser pacífico não é igual Jesus fez, aí dá outra face. Não. Você refletir e não a sua ira e raiva em cima do outro. É sobre Mas nós esse mesmos. processo é demorado, Com porque certeza. E talvez às nem vezes, aprendamos. eu vejo, às vezes nem Nem percebi nessa aqui, vida. né? Eu vejo assim que, por exemplo, antes quando acontecia essa coisa comigo, assim, no trânsito, eu fazia gesto, eu tirava uma Olha, melhorou. fora. Já melhorou. Hoje já melhorou, hoje eu só xingo. Não. Mas Mas é sério, é um Eu sei, isso não é. não é só seu inerente, é o ser humano, né? E hoje vem mudando, mas em tudo, né? Eu acho que assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do momento que você entender uma ou duas palavras e colocar em prática, é muito simples. É Uhum, simples e fácil, sim, né? Então não sim. precisaria nem ter slide. É só o compartilhar de uma visão do que Jesus trouxe na palavra. Eu creio, né? Que seja isso. É isso mesmo. E Fátima, isso que você falou, eu já falei aqui muitas vezes. Essa mesma situação, que é o que me pega de surpresa também e faz com que a gente reaja ali no momento de raiva, É, Por isso que é importante a gente ser brando, né? A gente saber que a rua não é nossa, que não foi feita só para nós. Tem um monte de carro circulando. Se aquele cara entrou, às vezes ele tá com aquela pressa, vai com Deus, né? Mas a gente costuma ser reativo, como a Audrey falou. A gente costuma se deu de cara com aquela coisa que nos irritou. A gente costuma ser reativo e xinga, faz gestos. Filhos, né? Não só Eu no vi um Exato. vídeo essa semana muito interessante. Esqueci o nome. E o pessoal mais jovem da internet faz os vídeos espíritas. Uhum. E aí tem o obsessor e o encarnado, né? Aí o encarnado passando por a dificuldade tudo, né? E reage. Aí o obsessor chega. Aí ele vai, não posso fazer isso. Aí o obsessor se afasta, né? Na mesma reage, já. Aí, assim, muitos fatos assim, eu fiquei, gente, que legal, né? Tipo, você baixa a guarda, ele chega, mas aí É, você reage, Muda. aí muda, ele. Na dúvida, oração. Ah, É oração e agradecimento. essa semana fazendo Evangelho no Lar, né? Por causa da nossa amiga, né? Da Ana. E o esposo dela comentou, mas vem bem a calhar com isso, né? Sobre um fato que eles usam bastante, né? Postagens, Instagram e tal. E ele costuma comentar sobre as coisas que acontecem, principalmente no Brasil e tal.
e uma pessoa que aconteceu um fato, Tragédia. né? E aí falaram, ah, você não vai falar nada sobre isso? E aí, o que que é a reforma íntima? O autoconhecimento. É realmente ele estar consciente da, dessas questões, né, do que é o certo, do que é errado, que a nossa consciência só acusa porque a gente sabe no nosso íntimo o que é o certo e o que é errado, né? Por isso Exato. que a gente fica com essa coisa, ah, puxa, eu deveria ter feito melhor, deveria ter feito assim, um assado. E aí ele falou, disse que respondeu para a pessoa, não, não vou falar nada, não vou comentar nada. Não tem esse direito, né? Por quê? Principalmente hoje em dia, a questão da brandura é não se deixar levar pelas coisas que a gente vê e principalmente lembrar que tudo tem um porém, tem às vezes a verdade ela não é única, ela pode ser única no sentido de que contra fatos não há argumentos. Porém, a verdade de um não é a verdade do outro. Então, é muito fácil, principalmente hoje, quando a gente vê nessas mídias sociais, as pessoas reagirem, mas sem conhecer os fatos, simplesmente acusarem, Uhum. né? Atacarem uma pedra, ou que nem fala a palavra raca, né? Que aí a gente pode ver depois a tradução mais correta, né? Sem as intercorrências aí, mas E no chão. a gente não se deixar levar por aquilo que somente os nossos olhos estão vendo. E lembrar que para você conhecer a verdade de fato, você tem que conhecer todos os outros pontos. E ele teve essa consciência de pensar, não, não vou falar nada. Por quê? Porque se eu me coloco também com me coloco mais fogueira naquilo que está acontecendo, Ele o como que que eu estou influência. contribuindo? Uhum. Porque ele tem a consciência de que o que ele fala afeta a vida dos É, outros. Com certeza. isso eu creio que seja a Então, É um matéria. alcance grande, né? sim, e aí ele teve essa consciência de calar, de não seguir adiante com uma coisa sem ter certeza absoluta de aonde aquilo iria levar. Porque é Uhum. a mesma coisa que você está vendo um fósforo aceso e jogar gasolina, aquilo lá vai Uhum. explodir. Tem esse lado também, mas tem um outro lado também que você me fez pensar aqui, Alder, em relação a ser pacífico, né? Em relação a nós ser muito passivo às vezes em relação a de não denunciar, né? Porque a gente tem medo de sair daquele lugar de tranquilo, tô aqui em paz, tal, tal, mas às vezes você tá vendo ali a filha da Kátia tá usando droga e eu não tenho coragem de falar pra Kátia, porque isso não é problema meu. Eu vi a filha da Kátia usando um exemplo, tá, gente? Ah, eu vi ela usando droga, mas assim, ela tá se afundando lá com os fulano lá, mas isso não é problema meu. Eu já tinha. Então, e isso é ser passivo, tá, gente? Isso também é ser passivo. Então, quando a gente não toma, porque assim, às vezes a filha da Kátia não vai querer nem olhar lá pra minha cara, eu tô com medo de me dispor às vezes com a Kátia fala, não, minha filha não faz isso, entendeu? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado de não ser esse tipo de passivo, né? De confundir, de ser, ah, Deixar eu o que está sou acontecendo pacífico, eu não errado. gosto de problema, né? De confundir o pacífico com o passivo, de a gente não conseguir, às vezes, ali identificar aquele erro e Se aquele tem posicionar. que se posicionar, né? Porque a gente vê muitas gente levantando, como é que eu posso dizer? Maneira de alguma coisa que acredita. As pessoas levantam igrejas, levantam coisas em nome, achando que aqui será o reino dos céus, né? Tanto poder é, poder político e financeiro, e eles acham infelizmente, isso não sai, eles fazem Movimentos, né? esses movimentos, a gente fica vendo tudo isso, né? Porque isso não é ser brando e pacífico, né? O cara tá levantando um monte de igreja achando que ele tá fazendo o certo e tal, e na verdade, o pouco que é o mínimo de a gente poder fazer, ter a consciência de que, de que é fazer o certo, e a gente não faz. A gente vê muita coisa errada e não denuncia, né? Então, eu tava vendo aqui um exemplo que a Audrey fez eu pensar aqui. É... Peraí, Audrey.
Porque às vezes a gente tem medo de entrar em conflito, exatamente. A gente teme se dispor, a gente teme perder um negócio, de perder uma amizade, de perder a confiança de alguém, sabe? Por achar que a gente fala assim, não, melhor ser aqui pacífico, porque eu tô sendo pacífico, eu não gosto de conflito, eu não gosto de me dispor com alguém, mas na verdade você está sendo passivo, né? Então a gente, E por aí não vem querer fazer o também certo. a questão da passagem de Jesus pelo templo. É Uhum, bem isso. Se você vê exato, algo errado, você não pode confundir ser brando com ser bobo, porque naquele exato. momento ele ficou, né, se deixou levar pela ira, talvez, ou demonstrou aquilo, porque ele estava vendo algo que claramente era errado. Uhum, Então, quando você vê A gente algo tá lendo, claramente errado sobre todos os aspectos, seja moral, segundo as leis de Deus ou as leis dos homens, você não uhum. pode também ficar É, calado. essa passagem eu acho que ela tem mais o sentido figurativo do que o fato, né? Porque Jesus, que é um homem brando e pacífico, acho que jamais chegaria lá virando mesas, igual a gente ouve e assiste filmes de Jesus. Então eu acredito que seja uma passagem mais figurativa, né? Que Jesus tenha não se calado e talvez Se tenha posiciona. se posicionado, né? Porque, Pessoal, bichinhos, ele pode ter hum, usado lá o chicote para tirar as ovelhas, comunicou né? ali mas com não, essa atitude. isso, mas eu não acredito que tenha sido a agressão ou derrubando as coisas igual a gente vê nos filmes. Eu acredito que isso Não condiz tem com um Jesus. figurativo, não condiz. Não condiz. Eu acho que isso é mais o figurativo mesmo, né? Sempre, mesmo dentro do figurativo, o exemplo é claro. Então, é Você exato, está é você exato. tá errado sobre todos os aspectos, você não pode se calar Uhum, simplesmente. Agora, exatamente. como nos dias de hoje, a gente não pode se deixar levar por aquilo que os outros dizem que é o certo. Por isso que ele tem que se calar e a olhar verdadeiramente para o que é o fato em si. Tem uma passagem lá no Evangelho também que traz isso pra gente, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou péssima de capítulo, de tudo. Mas que fala assim, que pergunta assim para os espíritos se está correto a gente chamar atenção, né? Ou denunciar, tipo, você falando das minhas palavras, né? De uma pessoa que você vê que está fazendo errado. Ele falou lá assim, primeiro você chama a pessoa, você conversa, né? Para você poder entrar na casa espírita, por exemplo, a mesma coisa. Se a pessoa persistir, aí reúne o grupo de pessoas, né? E conversa também. Aí se persistir, aí toma né, Você devido. dá chance. Né? Uhum. Claro, e tudo isso tem que ser avaliado o que vai te levar. Se você está fazendo o bem, Exato. você está fazendo o certo, você não está tentando se beneficiar disso, né? Exato. Dessa acusação, exatamente, igual diz o Emmanuel, que a nossa consciência é um juiz implacável mesmo, né? Gente, a gente se entender um pouquinho, não costuma terminar esse horário. A gente ainda tem o. Não, a gente tá com 10h30 já. Na verdade, teria que estar Pois é. finalizando. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, por tentar aí refrescar minha memória em muitas coisas. Eu vou tentar ser mais brando e mais organizado, ter uma apresentação melhor aqui para vocês. E é isso. Então vamos passar agora para os passes. Deixa eu pôr a cabeça aqui. Fácil.